Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai continuar falando aqui de orientação a objeto. E a gente vai introduzir aqui um conceito de herança, né? O conceito de herança é bastante simples. Você imagina aqui que a gente tem uma classe funcionário, como a gente acabou de ver. Essa classe funcionário, você tem dois atributos, nome e salário. E a gente tem um método, que é aquela função de inicialização da classe, né? Digamos que a gente só tem isso, né? Imagina que esse aqui é uma classe de funcionários de uma escola, numa universidade, né? Então a gente poderia ter assim, essa seria a classe principal, né? Ou a superclasse, como a gente chama, né? E a gente teria duas classes aqui que seriam subordinadas a essa classe, que elas herdariam dessa classe aqui os atributos e os serviços, os métodos, né? Então, por exemplo, na classe funcionário, os funcionários têm um nome e um salário, né? Essa classe funcionário tem uma subclasse professor, uma subclasse professor. Nessa subclasse professor, eu não preciso definir aqui se os nomes e os salários aqui, porque ela vai herdar aqui, ou seja, essas duas, eu estou chamando que são duas variáveis, mas na verdade aqui seriam dois atributos, né? Esse nome e salário, ela herda o nome e salário, mas além de ter nome e salário, tem um cargo. E você vê que o cargo aqui do professor é diferente do cargo do técnico administrativo, né? Então isso aqui fica meio abstrato, né? Mas qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é que você reduz o teu código fica menor, né? Fica muito mais versátil, né? E como é que você representa? Esse diagrama que eu estou mostrando aqui é um diagrama da UML. O que é o UML? Unified Modeling Language, uma linguagem de modelagem que é usada em programação, né? Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando que tem uma superclasse e que com dois atributos, nome e salário, e um método que é o init, que é a inicialização, que inicializa a SAT, e duas subclasses. Esse símbolo aqui desse triângulozinho, ele está falando que herda, né? Então, olha, a subclasse herda da classe principal. Então, vamos ver aqui como é que a gente faria isso no código. É bastante simples, né? Então, daquele nosso código que a gente já tinha feito, deixa eu só puxar um pouquinho para o lado. Aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo esticar aqui. Isso. Então, dessa classe aqui, funcionário, que é superclasse, né? Eu não mudei nada, a única coisa que eu mudei aqui foi tirar aqui o cargo e colocar e criar duas novas classes. Só que como é que eu sei que essa classe aqui, ela herda da classe funcionário? Porque eu faço assim, ó, classe professor, entre parênteses aqui, de quem ela está herdando? Está herdando da classe funcionário, né? Então, a herança está sendo mostrada aqui assim, ó, está herdando da classe funcionário. Então, ela herda tudo que tem aqui na classe funcionário, mas ela define aqui um cargo igual ao professor, ela tem um atributo próprio professor. E você veja o seguinte também, né, que esse atributo ele está presente aqui nas duas subclasses, né? Só que na classe professor o cargo é professor, na classe técnico administrativo o cargo é técnico administrativo, né? Bom, então o que a gente faz agora, né? O que vai alterar no programa inicial? No nosso programa de inicialização, agora a gente só tem duas variáveis, nome e salário. Então, por exemplo, eu vou João, salário 1.000, né? Mas ele é da classe professor, tá vendo? Na subclasse professor. Então eu posso professor João 1.000, né? A Érica é da classe subclasse técnico administrativo, técnico ADM, Érica o salário 900. E o Didio também é da classe técnico administrativo, salário 900. Bom, então eu criei aqui os meus objetos, tá? E agora eu não vou mudar absolutamente nada na forma que eu vou imprimi-lo, né? Então eu vou pegar para ou seja, para empregado que está numa lista de funcionários, essa lista de funcionários, essa lista aqui. O que eu vou imprimir? O nome, o cargo e o salário, né? Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu estou imprimindo aqui o nome e.nome, cargo e.cargo, salário e.salário, né? Mas onde é que ele busca isso aqui, né? Bom, o nome, né, quando eu inicializo ali essa classe professora, vai herdar aqui o nome, né, da superclasse, né? Então ele herda o nome, né? Agora
Quanto ao cargo, não. Quanto ao cargo, cada um deles aqui é definido dentro da subclasse, né? E.cargo e o salário. Então vamos rodar aqui para ver como é que isso dá na prática, né? Aqui, ó, imprimir nome, cargo, salário. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal.